Fala, galerinha da pipoca, tudo bem com vocês? Nosso personagem de hoje vai deixar todo mundo sem palavras, mas antes de revelar o nosso icônico artista, mete o dedão no like e ao final do vídeo deixe o comentário, porque hoje vamos falar dele, o homem que nasceu e viveu sua infância na extrema pobreza. O homem que, quando morreu, teve seu cadáver roubado por ladrões que pediram 2 milhões à família para devolvê-lo. O homem que foi proibido de entrar nos Estados Unidos por suspeita de ter ligações com o Partido Comunista Soviético. E ele aparece em nossa abertura. Então olha a vinheta para ver se você descobre. Isso mesmo, senhoras e senhores, estamos falando do mundialmente conhecido Charles Spencer Chaplin Jr., ou, como acostumamos a chamá-lo, Charles Chaplin. Nascido em Londres, Inglaterra, em 16 de abril de 1889, sua infância não foi nada fácil. Filho de 2 artistas que se separaram quando ele tinha 3 anos. Seu pai, Charles Spencer Chaplin, um cantor popular da época, era alcoólatra e morreu quando Chaplin tinha 12 anos. Sua mãe, Hannah Chaplin, uma atriz de music hall, uma forma de entretenimento teatral de origem britânica, muito popular entre 1850 e 1960 e definido como uma mescla de música popular, comédia e participações especiais. Sofria de problemas mentais e foi internada em um asilo quando Chaplin tinha 14 anos. Ele e seu irmão Sidney tiveram que se virar sozinhos, trabalhando em fábricas e orfanatos. Chaplin encontrou no teatro uma forma de escapar da miséria e de expressar o seu talento. A primeira vez de Chaplin no teatro foi aos 5 anos, quando ele substituiu sua mãe, que estava doente, em uma apresentação musical. Mais tarde, ele ingressou na trupe de Fred Karno, um famoso produtor de comédia, e começou a fazer sucesso como mímico. Em 1910, ele fez sua primeira turnê pelos Estados Unidos com o grupo de Karno, que durou até 1912. 5 meses depois, Chaplin retornaria à terra do tio Sam para sua segunda turnê. Em 1913, ele foi contratado pela Keystone Film Company, uma produtora de filmes cômicos nos Estados Unidos, e fez sua estreia no cinema com o curta-metragem Make a Living. O filme foi construído em 3 dias. Nele, Chaplin interpreta um encantador estelionatário que entra em conflito com um repórter de notícias e um policial. O filme tem pouco mais do que 12 minutos. Apesar de ter usado bigode, uma cartola e carregar uma bengala no filme, sua famosa persona de O Vagabundo não apareceu, o que só foi acontecer no filme seguinte, Kid Out Races and Venice, que foi lançado pela Keystone apenas 5 dias depois que o estúdio começou a distribuir Make a Living. Segundo Chaplin, no filme Make a Living, o seu diretor, Lerman, deliberadamente teria removido as melhores partes de sua performance do corte final do curta. Fato que se comprovou anos mais tarde, quando o próprio Lerman confessou ter editado mal as filmagens porque sentia que o jovem inglês era arrogante e sabia demais. Foi na Keystone que Chaplin criou seu personagem mais famoso, o Vagabundo. Um andarilho de chapéu coco, bigode, bengala e calças largas, que se envolvia em situações hilárias e comoventes. Como havia dito, foi no seu segundo filme, Kid Out Races at Venice, que Chaplin interpretou seu personagem marcante, um vagabundo espectador de uma corrida de carros para crianças em uma praia de Los Angeles, chamada Venice. Em 1915, Chaplin assinou com a produtora Essenin Studios
e passou a roteirizar e dirigir seus próprios filmes. O seu novo contrato lhe dava mais liberdade e dinheiro para realizar suas filmagens e não demorou muito para atingir um retumbante sucesso com o filme O Vagabundo, lançado em 1916. O filme era uma produção de quase 30 minutos, o que era muito tempo para a época. O filme também conta com imagens abertas e uma representação dinâmica dos personagens, o que já demonstrava uma evolução cinematográfica. Chaplin desenvolveu seu próprio elenco estático, no qual estava incluído a belíssima heroína Edna Purviance e os vilões cômicos Leo White e Bud Jameson. O filme fala sobre um vagabundo que toca violino para ganhar uns trocados e, ao entrar em um acampamento cigano, vê e se apaixona por uma mocinha que foi sequestrada e obrigada a trabalhar forçadamente. Apesar do filme ter sido lançado em 1915, eu não vou falar nem dar qualquer spoiler. O Vagabundo fez sucesso imediato com o público e tornou Chaplin uma estrela mundial. O cinema mudo tinha a vantagem de entreter qualquer pessoa de qualquer país, pois a mímica é uma linguagem universal. Então, Chaplin atingiu patamares inimagináveis para um ator de cinema, e até hoje seu nome é exaltado quando o assunto é a sétima arte. Com tanto sucesso, Chaplin acabou recebendo uma proposta em 1916 da Mutual Film Corporation, que se comprometeu a pagar $670 mil para que Chaplin produzisse uma dúzia de comédias com duração de 2 bobinas. Foi dado a ele controle artístico quase total, produzindo 12 filmes durante um período de 18 meses. E assim foi feito. Quase todos os filmes fizeram sucesso em todo o mundo, fato raro para a época, sendo os filmes mais conhecidos os clássicos Easy Street, 1 A.M., The Pawn Shop e The Adventurer. Com o fim do contrato com a Mutual em 1917, Chaplin assinou um contrato com a First National para produzir 8 filmes com duração de 2 bobinas e dessa vez foi-lhe dado total controle criativo sobre a produção. E Chaplin não decepcionou. Indo além, criou seu próprio estúdio em Hollywood, chegando a fazer até longa-metragem como o clássico The Kid, de 1921, que consagrou o ator Jack Coogan, que foi condecorado até pelo Papa, sendo considerado a primeira celebridade infantil da história e o primeiro filme de comédia dramática. Em 1919, Chaplin cofundou a distribuidora United Artists, junto com Mary Pickford, Douglas Fairbanks e D. White Griffin. O objetivo era manter a sua independência como cineasta. Em 1927, o áudio já era realidade nos cinemas, mas Chaplin foi resistente à novidade. Ele entendia que o cinema mudo revelava o verdadeiro ator e continuou a produzi-los durante toda a década de 30, até que resolveu fazer seu primeiro filme com falas. Isso já em 1940. E se o que era mudo já era bom, com fala ficou melhor. Daí surgiu seu filme de maior sucesso, O Grande Ditador, que foi indicado a 5 estatuetas. O filme foi lançado um ano antes dos Estados Unidos entrarem na Segunda Grande Batalha Mundial e, apesar do sucesso, sofreu duras críticas, pois retratar o líder da Alemanha de forma cômica poderia despertar sentimentos diversos nas pessoas. O filme também trazia uma mensagem pacifista, que para alguns críticos se tratava de pura ingenuidade de Chaplin. Chaplin era um perfeccionista e quando dirigia uma cena repetia a exaustão até que ficasse perfeita aos seus olhos. Ele tinha uma forma diferente de fazer seu roteiro, sendo que nunca iniciou um filme tendo um roteiro completo. Por vezes, apenas montava o cenário e deixava os atores improvisarem. Bom, ninguém sabe ao certo se ele tinha de fato um método
ou era pura criatividade de um gênio? Chaplin atuou em mais de 80 filmes ao longo de sua carreira, desde sua estreia em 1914 até 1967. Alguns de seus filmes mais famosos são O Imigrante, O Garoto, Em Busca do Ouro, O Circo, Luzes da Cidade, Tempos Modernos, O Grande Ditador, Luzes da Ribalta e A Condessa de Hong Kong. O último filme em que Chaplin atuou foi A King in New York, de 1957, uma sátira à sociedade americana e à caça às bruxas do macartismo. Ele também fez uma pequena participação como porteiro em Accountants from Hong Kong, de 1967, que foi o último filme que ele dirigiu. Esse filme foi estrelado por Sophia Loren e Marlon Brando. É importante destacarmos uma fala muito famosa de Chaplin. Ele sempre dizia para seus fãs: meta logo o dedão no like, ative o sininho e deixe seu comentário. Brincadeira, hein? Curiosidades. Chaplin era uma pessoa que tinha 1001 utilidades nas artes. Se pegarmos, por exemplo, o seu filme Luzes da Ribalta, ele foi diretor, produtor, financiador, roteirista, músico, cinematógrafo, regente de orquestra e ator. É o famoso assobiar e chupar cana ao mesmo tempo. Charlie Chaplin se casou 4 vezes, sendo que 3 delas foram com atrizes que trabalharam em seus filmes. Seus casamentos foram com Mildred Harris, em 1918, quando ela tinha 16 anos e ele 29. Eles se divorciaram em 1920, após ela sofrer um aborto espontâneo. Com Lita Grey, em 1924. Eles se conheceram quando ela tinha 12 e ele 25 anos. Ela atuou em O Garoto. Eles se divorciaram em 1927, após um processo tumultuado que envolveu acusações de infidelidade, abuso e aborto forçado. Com Paulette Goddard, em 1936, quando ela tinha 26 e ele 47 anos. Atuaram juntos em Tempos Modernos e O Grande Ditador. Eles se divorciaram em 1942, após rumores de que ela o teria traído com o escritor Eric Maria Remarque. Com Ona O'Neill, em 1947, quando ela tinha 18 e ele 54 anos. Eles permaneceram casados até a morte de Chaplin, em 1977, e tiveram 8 filhos juntos. Chaplin teve 11 filhos ao longo de sua vida, sendo 8 deles com sua última esposa, Ona O'Neill. Ele também teve 2 filhos com Lita Grey e um filho com Mildred Harris. Apesar de nunca ter se declarado comunista, Chaplin foi acusado de ser simpatizante do comunismo pelos Estados Unidos, que o impediram de voltar ao país em 1952, depois de uma viagem à Europa. O governo americano suspeitava que ele tivesse ligações com o Partido Comunista e que fosse um espião soviético. Essas suspeitas nunca foram comprovadas pela polícia britânica, que também investigou Chaplin a pedido dos americanos. Chaplin ganhou 2 Oscars honorários em sua carreira. O primeiro foi em 1929 pelo filme O Circo, e o segundo foi em 1972 pela trilha sonora do filme Luzes da Ribalta. Uma última curiosidade: tem uma história de que supostamente Chaplin teria participado de um concurso de imitadores de Charlie Chaplin e ficou em 3º lugar. A história é legal, mas é só mais uma mentira na rede. Por onde anda? Infelizmente, Chaplin morreu dormindo aos 88 anos de idade em consequência de um derrame cerebral no dia 25 de dezembro de 1977, no Natal, em Courcelles-sur-Vauvel, Suíça. Ele foi enterrado no cemitério comunal de Courcelles-sur-Vauvel,
mas seu cadáver foi roubado por 2 homens que pediram resgate à sua família 3 meses depois. Os ladrões pediram um resgate de 600 mil francos suíços, cerca de 2 milhões de reais, mas a viúva de Chaplin se recusou a pagar, dizendo que ele teria achado o pedido ridículo. A polícia conseguiu rastrear as ligações dos criminosos e localizar o corpo em um campo de milho perto de Genebra. Os ladrões foram presos e Chaplin foi novamente enterrado, desta vez com uma camada de concreto sobre o caixão. Chaplin deixou uma fortuna estimada em 415 milhões de dólares quando morreu. Ele foi um dos atores mais bem pagos de sua época, chegando a ganhar 10 mil dólares por semana em 1916. Ele também investiu em ações e imóveis. Sua herança foi dividida entre sua viúva, Ona Chaplin, e seus 11 filhos. Esse nem depois de morto teve descanso, não é mesmo? Mas é claro que a cronologia do cinema está dividida em AC e DC, antes de Chaplin e depois de Chaplin. E é por isso que, além de ter ganho 2 estatuetas do Oscar, ele acaba de ganhar a homenagem póstuma mais importante da sua carreira, que é a nossa homenagem e o carimbo do canal que mais cresce na rede. Agora que você está deixando crescer o bigode e rodando a bengala na mão, ative logo o sininho, compartilhe esse vídeo com seus amigos, comente aqui embaixo quem você quer ver no próximo vídeo e até a próxima!